Livro do profeta Ageu, ou seja, o último profeta do pós-cativeiro, o último profeta que ministrou, que profetizou para o povo de Israel, depois do cativeiro da Babilônia. Livro do profeta Ageu, seu capítulo de número 2, o verso de número 9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos podem vos assentar com as fortes palmas para a glória, louvor e adoração. Nós não temos este costume nas Assembleias de Deus, como os irmãos sabem, mas eu também já tenho visto muitos trabalhos da Deus de Amor, tenho visto muitos trabalhos de outras igrejas que agem desta maneira. Aleluia. A minha esposa está aí, ela foi de uma igreja que naquela época se chamava Bate Palmas, mas era a igreja Palavra de Cristo hoje para o Brasil, e ela tinha este mesmo procedimento, e é por isso que eu disse isso para os irmãos. Aleluia. Nós vamos para a palavra de Deus nessa noite, e eu não vim aqui simplesmente como pregador, não vim aqui simplesmente como ministrador, não vim aqui como só simplesmente o presbítero da Assembleia de Deus. Eu vim aqui para profetizar algo na tua vida. Glória. E talvez algo que você perdeu. Eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é na tua saúde, eu não sei se é na tua vida material, eu não sei se é na tua vida espiritual, mas se você crer no leão da tribo de Judá, você vai sair daqui regozijando da glória de Deus, porque não foi Deus, não foi eu, não foi o pastor Nivaldo que está aqui nesta noite, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite. Aleluia! Para voltarmos, para entendermos um pouco da palavra de Deus, conforme o profeta Ageu, nós podemos relatar e voltar um pouquinho o tempo da Bíblia Sagrada. Quando nós vemos Deus levantando homens e mulheres de coragem, Deus vai até Abraão. Eu vou voltar a ler de princípio, irmãos, para os irmãos entenderem e saber aonde eu quero chegar. Deus levanta Abraão, chama Abraão e diz assim para Abraão: olha, sai da tua parentela, sai do meio dos teus e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedece a voz do Senhor, e eu quero dizer que o segredo do crente receber a vitória é ouvir a voz de Deus. Deus, Abraão ouve a voz do Senhor, sai do meio da tua parentela. Mas olha, para entendermos, Abraão começa a peregrinar e começa a andar, aleluia, direção a rumo aonde o Senhor tinha colocado. E Deus dá uma promessa para Abraão, nós ouvimos aqui nesta noite. Qual era a promessa? De ter um filho. Mas chega um ponto que Deus pede aquele mesmo filho. E muitas vezes na minha vida, na tua vida, não é diferente. Muitas vezes Deus, Ele nos pede algo. Deus muitas vezes, Ele nos faz caminhar em lugares que às vezes não é tão da nossa presença, não é do nosso jeito, mas Deus nos faz encaminhar para entendermos o que Deus quer para com as nossas vidas. Aleluia! E muitas vezes Deus nos leva ao deserto, irmãos. Eu estou passando isso aqui e quero dizer, então Deus pede a Abraão e Isaac. Vai para a frente, vem aí o povo de Israel. E através de Isaac surge quem? Surge o povo de Israel. E Deus vem fazendo promessas, assim como tem feito promessa para mim, como tem feito promessa para ti. Deus levanta Israel, coloca Israel o quê? Cativeiro do povo egito, ou seja, coloca Israel em escravidão para o povo
povo egito. E o povo egito hoje, eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que o povo egito, o Egito daquela época, simbolizava o quê? O mundo atual. E começa a escravizar o povo de Deus. E Deus tira Israel por intermédio de um homem, quem? Moisés. Porque Deus tinha promessa para o povo de Israel. Olha, eu estarei, você está no cativeiro, você vai estar aí preso na escravidão, mas eis que eu vou enviar um libertador. E Deus chama Moisés, tira Moisés e começa a fazer o quê? Coloca Moisés dentro de um rio. E através do rio, quem olha para Moisés, simplesmente uma mulher egípcia, ou seja, a filha do rei Faraó. E aí Deus chama aquela mulher e traz a ela, e ela pega, mas ela não poderia levar Moisés para a sua casa. Sabe qual é o significado de Moisés? Aquele que é tirado do rio. Por isso que ela colocou o nome de Moisés em Moisés. Ela colocou este nome porque aquele que foi tirado do rio. Então ela traz o jovem para o palácio, mas ela precisava de alguém para cuidar. Pega a mãe do próprio menino. Esta mãe, ela tinha que ter abandonado, sabe por quê? Porque o Faraó queria matar todas as crianças. Então ela pega, coloca o menino ali dentro de um barquinho, vamos dizer assim, de um barquinho, e vai a este rio. E esta mulher vai e começa a pegar. O que eu vamos dizer nesta noite? O que eu quero dizer? Para você entender o que Deus tem na sua vida. Então o que acontece? Vem ali aquela mulher, filha de Faraó, pega ali Moisés e vem, manda chamar. E de repente a irmã de Moisés, que seja quem? Miriam, que era mais velha, chega e diz: olha, eu sei quem pode cuidar deste menino. Ela vai atrás do menino Moisés e começa a trazer ali a mãe de Moisés, e vem esta mulher. Então a menina, a filha de Faraó, pega Moisés, dá a mãe, ou seja, e começa a criá-la como, não mãe, mas como uma babá. Vamos usar essa expressão. A palavra de Deus diz ama, mas a palavra ama quer dizer mesmo que seja babá hoje. E começa a pegar, ou seja, uma mãe de leite, como acontece com muitas pessoas. E ela passa a amamentar o filho. E o filho começa a crescer, mas cresce dentro do quê? Dentro dos ensinamentos do povo egito. Começa a crescer longe da direção de Deus. Começa a crescer longe da presença de Deus. Mas Deus tinha um propósito por intermédio disso. Aleluia, glória a Deus. E o que acontece? Moisés vem e liberta o povo da escravidão. Vamos para frente para entendermos o que eu quero com esta mensagem nesta noite. Porque nós lemos de um livro diferente. Vem o povo de Israel e começa a ser cativeiro, ou seja, começa a estar escravo por quanto? 430 anos. E depois que sai do Egito, da onde Deus libertou ele do Egito, eles ainda caminham mais 40 anos. Eu não sei quanto tempo, aleluia, eu não sei quantos momentos, quanto tempo que você tem caminhado na sua vida. Eu não sei por onde você tem peregrinado, eu não sei para onde você tem ido, mas se você parar para ouvir a voz do Espírito Santo, que tem dito para ti, aleluia, eis que eu estou aqui, e eis que eu vim aqui e te trouxe aqui, foi para quê? Para te salvar, para te libertar. Se você crê nisto e não endurecer o teu coração, saiba de uma coisa, que Deus terá coisas maravilhosas e fará coisas maravilhosas na sua vida. O que acontece? Então Deus, por intermédio de Moisés, liberta o povo, e o povo vai para o deserto e começa a caminhar por mais 40 anos, até chegar a um ponto em que depois que Josué começa a entrar na terra prometida, porque tinha uma terra prometida, porque era promessa de Deus: e olha, eu vou tirar você da escravidão, mas você vai estar aí, mais à frente você vai ser o quê? Vai ser um povo que estará continuando sendo vitorioso, um povo que
tinha feito Abraão primeiro. Mas o que acontece? O povo começa a se desviar. E este é o maior pesadelo, é o maior pior, é a pior coisa do homem que serve ao Senhor, ou da pessoa que às vezes tem ouvido a voz de Deus, é desviando-se da presença, é desviando-se da voz do Senhor, porque até quando nós iramos caminhando com a voz do Senhor à nossa frente, quando nós vamos com o Senhor falando conosco, nós ouvindo a voz do Senhor, nós continuamos bem, mas quando paramos e voltamos atrás, olhar para trás, sabe o que acontece? Muitas vezes o fracasso, vem a derrota. E foi assim com o povo de Israel. E o povo de Israel começa a se rebelar, porque Deus, quando tira o povo de Israel lá do Egito, Ele diz assim: olha, eu vou adiante de vós. E Deus começa a fazer pelo intermédio de Moisés, dando mandamento, dando instruções. E a igreja atual, meus amados, eu não vim aqui simplesmente como um pregador da Assembleia de Deus, porque eu disse o seguinte: por onde quer que eu andares, eu estarei falando a palavra de Deus. Eu não sou pregador, talvez profeta de revelação, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E a igreja atual está tão acostumada, e nós podemos ver, em meio a tanta tecnologia, em meio a tantas coisas, que o inimigo das nossas almas tem colocado diante de nós. Nós muitas vezes nos perdemos diante disso, mas eu quero dizer uma coisa, que ainda é tempo, é hora de voltarmos a olhar. Sabe o que diz a palavra de Deus aqui? É tempo ainda de voltarmos para o Senhor, porque o Senhor ainda quer derramar da tua glória. Infelizmente, irmão, em muitos lugares que você vai ministrar a palavra de Deus, eu estou falando até mesmo do ministério que eu vivo. Em muitos lugares que nós vamos para ministrar, em que nós não vemos a glória de Deus, nós não vemos mais o povo sentir o mover do Espírito Santo como a igreja primitiva, ou seja, a igreja dos apóstolos. Sabe por quê? Porque estão fixados seus olhos nas coisas do mundo, aleluia, e esquecemos que o nosso Deus diz assim: ó, ameis o mundo, não ameis o mundo e nem as coisas que nele há. Mas o povo de Deus, todavia, foi assim. Eu dei essa recapitulação para os irmãos entenderem que desde o passado o povo começava a se rebelar com a voz de Deus. E Deus vai e começa a colocar. Eles deixam de obedecer o que Moisés tinha dito por intermédio de Deus, ou seja, Deus tinha dito por intermédio de Moisés. E aí o que acontece? O povo começa a ter derrota, a ter fracassos. E Deus levanta juízes. E por mais de 420 anos, o que reinava sobre Israel era juízes. Deus levanta juízes para o quê? Para julgar o povo de Israel. E toda vez que o povo de Israel julgava, e que vinha outro rei de outras nações, porque Deus fazia isto, tudo que Deus fazia entre outras nações, era Deus que estava fazendo, assim como Deus tem feito às vezes comigo e com você. Sabe por quê? Para abrir os nossos olhos. E é o que eu pude ouvir em poucos dias. Aleluia, glória a Deus. Quando o profeta estava usando aquele telefone ali, dizendo para mim assim: olha, diz para meu servo, eu até comecei hoje à tarde, não tive tempo de contar, mas eu quero nessa noite aqui, para aqui glorificar o nome do Senhor, e para levantar a sua fé mais ainda, que Deus ainda tem profetas, Deus ainda usa profetas. Mas para Deus usar profeta, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar ao primeiro amor. E Deus ainda tem que fazer isto. Olha bem, a minha vida não tem sido fácil. Eu não vim aqui para falar da minha vida, mas eu quero contar um pouquinho das experiências que eu tenho passado. Sabe por quê? Porque muitas vezes na longa caminhada de um ministério, de um obreiro, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, talvez os irmãos, as irmãs pensam assim: ele está andando tão bonitinho, ele está andando de sapatinho novo, mas eu quero
dizer uma coisa para a igreja, que muitas vezes só Deus e aquele obreiro sabe a cruz que carrega sobre os seus ombros. E eu quero dizer que muitas vezes o que aconteceu no meu ministério, sabe o que acontece? Tem me decepcionado em certos pontos, mas quando foi dias atrás, Deus usou um profeta de Rondonópolis e ligou para mim dizendo assim: olha, os vendavais que têm vindo contra a tua vida, foi eu que te mandei. Ei, o que eu quero dizer é que muitos ventos, muitas decepções, muitas coisas que vêm da parte, não é de Satanás somente não, muitas vezes é Deus testando a tua fé, muitas vezes é Deus querendo te tirar e cantora manaia, sabe da onde? Do acomodismo que você está. Para quê? Para orar, para buscar a Ele, para entrar lá naquela passagem no livro de 2 Crônicas, onde diz assim: olha, aleluia, se o meu povo que se chama pelo meu nome e orar e buscar a minha face, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar este Brasil, mas para Deus sarar o Brasil, a nação brasileira tem que entender que há somente um Deus no céu. Aleluia. Então Deus começa a julgar o povo de Israel. Aí o povo começa, e o último juiz de Israel foi Samuel. E Samuel, além de ser juiz, estava junto com o sacerdote, aprendeu com o sacerdote, e além disto, ele era um grande profeta. E Deus, só que o povo de Israel, assim como muitas vezes a nação, como o povo de Israel, mesmo porque estava perdendo a sua visão espiritual, perdendo a visão de Deus, eles começam a pedir um rei. Só que Deus tinha algo mais melhor para ele, Deus tinha alguém muito mais melhor, mais preparado para ele, e eles começam a pedir um rei. E Deus dá Saul. Só que Deus tinha um propósito por intermédio de Davi. E Deus manda quem? Manda Samuel e ungir tanto a Saul como rei. Só que Saul era ungido como príncipe e Davi era ungido de a rei. Então quem era para estar no trono não era Saul, quem era para estar no trono era Davi, mas não era da maneira que Davi ou que Saul quisesse, era da maneira que Deus quisesse. Glória a Deus. E assim nas nossas vidas. Aí começa a ter os reinados. Vem reis bons e reis maus. Primeiro, depois de Davi, veio o seu filho Salomão, para entendermos. Aleluia. Interessante que para chegar nesta mensagem, eu dei uma rodeada em umas partes da Bíblia. Eu não sou muito de ter Bíblias igual muitos pregadores já vieram aqui não, pastor Ival. Mas o que Deus me tem me dado e o que eu tenho aprendido, isto eu passo para o povo de Deus. Porque talvez eu não sou um pregador e nem um profeta aqui de profecia, nem de revelação, mas eu sou um profeta em que quando Deus pega, aleluia, e começa a falar por intermédio desta palavra, ei, eu quero dizer, o que Deus me mandar falar nesta noite, eu vou falar e não vou temer, sabe por quê? Porque hoje à tarde Deus usou alguém para dizer: olha, fala tudo que Deus te colocar para falar, e não voltes atrás. Sabe por quê, meus amados? Porque eu não tenho compromisso, aleluia, simplesmente com a igreja. Eu tenho compromisso primeiro com esta palavra, e a palavra é ela que liberta. É tanto que o próprio Jesus diz assim: ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem para poder ser liberto do vício, o homem para ser liberto da prostituição, o homem para ser liberto da bebedeira, o homem para ser liberto da droga, ele tem que conhecer Jesus, ele tem que conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Vem Salomão, primeiro vem Davi, reina por 40 anos, depois vem Salomão e começa a reinar. Só que
que Davi, ele propôs no seu coração, dizendo assim: olha, eu vou fazer um templo, eu habito em casa de cedros, eu habito em uma casa maravilhosa, mas a arca do Senhor aonde está? A casa do Senhor, a arca do Senhor está jogada pelos cantos. A arca simboliza o quê? Simboliza a presença de Deus. E eu e você não podemos perder essa arca de Deus nas nossas vidas. E muitos têm perdido esta arca de Deus. Então o que acontece? Davi propõe no teu coração de fazer. Isso está lá relatado lá no livro de 1 Samuel. E começa a fazer e fala assim: olha, eu vou fazer uma casa para a arca do Senhor. E quando Davi está naquele momento, o profeta Natan, que era um profeta pequeno, um profeta que não tem nem os livros dele na Bíblia, mas era profeta, Deus vai e começa a falar para Natan: vai e volta para meu servo e diz o seguinte: diz para ele que não é ele que vai edificar esta casa para mim. Quem vai edificar esta casa é aquele que vai nascer do seu ventre, ou seja, aquele que seria o seu sucessor. Então nasce Salomão de uma mulher, irmãos, que era até prostituta, de uma mulher que não era talvez apta de nascer, mas Deus faz nascer Salomão. E quando Deus nasce Salomão começa a levantar e a propor, por causa da missão. Olha bem qual era a missão de Deus por intermédio de Salomão. A missão de Salomão era levantar o templo. E vamos aqui um pouquinho para a palavra de Deus, que eu estou aqui somente pelas minhas conhecimentos. Quando nós abrimos a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, lá no seu capítulo de número 3, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: olha o que diz lá, só para os irmãos entender melhor. 2 Crônicas, capítulo de número 3, e diz assim, ó: e congregou a Salomão, e começou a Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, aleluia, na eira de Ornã, o Jebuseu, na terra da onde? De Moriá. E Moriá era a terra onde que Deus tinha perdido Isaac, onde Deus estava, onde Abraão estava tentando sacrificar o seu filho a Deus. A terra de Moriá. E a terra de Moriá era onde iria ser edificado o templo. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 6, se não me for a 5, a partir do versículo 13 e o 14, vai dizer assim mesmo, no livro de 2 Crônica, vai dizer assim, olha bem, o que diz a palavra de Deus, versículo de número 13 e o versículo de número 14, e sucedeu que saindo o sacerdote, para resumir, irmãos, o que eu quero dizer, que quando os sacerdotes, quando foram construídos este templo, diz a palavra de Deus, que os sacerdotes não conseguiram ministrar, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Aleluia. Agora, observando esta palavra, tanto no livro de 2 Crônicas, versículo 13 e 14, nós vamos ver que Deus estava construindo, Deus estava fazendo algo maravilhoso. Então a glória de Deus estava na primeira casa, mas o povo ia saber de uma coisa, que o povo ia se rebelar, ia acontecer que o povo ia se desviar da presença de Deus, e diz a palavra de Deus, tanto por intermédio do profeta Jeremias, aleluia, e tanto pelo profeta Isaías, que este templo, esta casa, ela seria destruída. Então Deus usa quem? Usa o babilônico, usa Nabucodonosor. E este mesmo templo, interessante que este templo aqui,
Ele era ornamentado de ouro, de prata. Ele era ornamentado de grandes maravilhas. Mas o que acontece? Deus chama a Jeremias e começa a profetizar: olha bem, o povo de Israel tem se afastado da minha presença. O povo de Israel tem deixado de ouvir a minha voz. E eu vou enviar um para poder destruir este templo, porque no templo onde era de adoração, um templo que era de a exaltação da palavra, onde que era para ser aplicada, estava tendo muitas coisas que não era lícito. Talvez o que está acontecendo nos dias atuais em muitas congregações, onde está tendo atualmente nas igrejas, em que muitas vezes se afastaram a presença do Espírito Santo, onde começa a ter divisões, onde começa a ter separações. E naquele momento, o que acontece? Jeremias vem e profetiza que o templo ia ser destruído. E Deus usa Nabucodonosor, um homem ímpio, um homem que até mesmo era escolhido por Deus, porque agora sabia que Deus escolhia homens de coragem. Deus escolhia homens ímpios para poder punir o povo de Israel. E Deus muitas vezes faz isso comigo e com você, que Deus muitas vezes usa pessoas lá fora para tentar nos corrigir, porque é assim que deve ser. E o que acontece? Vem Nabucodonosor, destrói tanto Jerusalém e tanto o templo que estava em Jerusalém, e leva o povo cativeiro para a Babilônia. E por mais 70 anos o povo fica cativeiro de Babilônia. Mas lá ainda tinha pessoas que adoravam o Senhor. Ainda tinha pessoas que buscavam a presença de Deus, como quem? Daniel, jovens Daniel, Azaria, Misael, aleluia, e Ananias. E eu quero dizer nessa noite que ainda há um povo que adora o nome do Senhor. Ainda há um povo nesta terra que busca a face do Senhor. E este povo é chamado hoje de evangélico. Este povo é chamado de povo de Deus. Aí vem, mas Deus tinha promessas. Isaías, capítulo de número 45, o verso 1 vai dizer assim: olha bem, assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face, e eu soltarei os lombos dos céus, para abrir diante de ti as portas, e as portas não se fecharão. Deus levanta o medo persa, ou seja, Ciro e Dario. E esses dois reinos, ele derrota o reino babilônico, o reino de Nabucodonosor. Aí vai entrar onde eu quero nesta noite, porque já estamos aqui encerrando este trabalho. Porque eu não gosto de ultrapassar o tempo, irmãos, eu tenho limites. Se o pastor Ivaldo tem limites, irmão, eu tenho limites também. E olha o que diz. Aí vem o profeta Ageu. Por intermédio, Deus vai lá e pega o povo cativeiro da Babilônia e volta novamente para Jerusalém, aonde queria ser. Só que ali o templo já não estava o quê? Já não estava mais, já tinha sido derrubado. Então começa uma nova reedificação. Se você abrir a Bíblia Sagrada, para quem lê a Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, no livro de Esdras, nós vamos observar que este mesmo templo estava sendo reconstruído. E eu quero nesta noite dizer que Deus quer restaurar templos nesta noite, porque temos alguém nesta noite que ainda, eu estou falando aqui de templo
que é a casa do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite que não é somente a casa de Deus que deve ser edificada, não é somente a casa de Deus, aleluia, que é onde o povo congrega, que deve ser reedificado, não. A sua vida, ela tem que ter uma regeneração, a sua vida, ela tem que ter uma restauração. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que para você alcançar esta restauração, você tem que estar buscando a Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. É onde este tempo. Glória. Ai, choramanai. Aleluia, Deus. Deus de glória. Alabá, choremanai. Glória a Deus. Gremenei arobassi. Eu disse que nesta noite eu entrego ao que Deus me mandasse. Glória a Deus. Quantas vidas, Aleluia. quantas pessoas, ei, manai, que anda neste mundo pensando que adora o Senhor, pensando que está atrito aos olhos do Senhor, pensando que muitas vezes está buscando ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela me diz assim, que Jesus disse assim: olha bem, este povo com seus lábios louva-me, mas o teu coração está longe de mim. E o homem e a mulher, para ter uma restauração, aleluia, ela precisa começar de dentro para fora, ela não precisa começar de fora para dentro. É isto que Deus requer de mim e de você, e é isto que Deus está falando nesta noite. Então Deus levanta Ageu e começa, e eu quero dizer nesta noite, para encerrar, que Ageu era o homem que Deus estava levantando pós-cativeiro, para dizer assim: olha, porque havia ali dois homens, ou seja, Zorobabel, que era governador, era príncipe, e eles estavam desanimados, porque eles começaram a reconstruir o templo lá no livro de Neemias e no livro de Esdras, começaram a reconstruir o templo, mas o templo ficou parado por 10 anos. Ficou parado por 10 anos e começou a ter abrolhos e espinhos. E depois destes 10 anos, Deus levanta Ageu e vai e diz: ó, diz para meu servo, ou diz para Zorobabel e para aqui, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jodadá, sumo sacerdote, e no meio do povo dizendo: quem há entre nós que ficamos vivos, viu estas casas na sua primeira glória? Porque o povo ainda tinha um povo que tinha visto a primeira casa, e a primeira casa, como eu disse antes, era uma casa de ouro, era uma casa de prata. E o povo começaram a reclamar porque tinha sido agora de tijolo, como essa aqui, como que às vezes os pastores têm se levantado. E o povo começou a reclamar. E o povo, da reclamação do povo, que nós, irmãos, somos tão negligentes, somos tão infiéis ao Senhor, que quando Deus começa a fazer algo diferente, fazer algo maravilhoso na nossa vida, que nós passamos por limites, nós passamos o quê? A reclamar. E muitas vezes Deus não quer isto. Então Deus começa a fazer, vem um vento impetuoso e começa a encher o lugar onde estava reunido o povo de Deus, e ali eles começaram a falar em línguas estranhas, e esta glória, eu quero dizer que representa, aleluia, tanto Jesus, a glória que estava em Jesus, a glória que se diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14, que Jesus era aquele que era cheio da glória, e que a graça e a verdade estavam com ele. Eu quero dizer nesta noite, que ele está aqui, nesta noite, e eu quero dizer, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu tenho uma palavra de Deus aqui. Pastor Nivaldo está levantando um templo. Aleluia. E Deus me trouxe aqui nesta noite, não foi simplesmente só para trazer esta mensagem, nem para fazer esta campanha, não. Para cumprir esta campanha, não.
Mas Deus me trouxe aqui para dizer: Ricando lavaço e derrai, Inimicanto derrai, Ai chocanto ramanai, Que tu ricanto ramanai. Muitas vezes arrecando ramai, não tem metido esforço, mas muitas vezes tem te desanimado, ricando ramanai. Mas eu quero te dizer nesta noite que estava nos meus projetos, Ricai Choderras, Maricomanaia, somente continue confiando, Ricando Rabarras, Pinhaia, Tocai Doha, Pecalamanaya, Poricatoremanai, porque o povo de Guiratinga ainda vai ver, aleluia, a minha presença naquele lugar, Ricando Rabasuiha, Piminicomanaya, Tegomalabaia. E nesta noite, Ricandorai, Reijocaio Monas, eis que estou aqui, Rimalabás, para dizer nesta noite que eu tenho ainda projetos, Rimalamaia, neste lugar, Amassui. Diz assim o Senhor. Glória a Deus. Ai, Jomanai. A glória da última casa. Este aqui é um pequeno templo, é somente um salão. Mas a glória da última casa será maior do que a primeira, porque é promessa de Deus. A glória a Deus. Deus, coloque em pé.